Durante toda a semana passada, a Unicinos foi palco de um grande colóquio que debateu a vinda da corte portuguesa ao Brasil. Foi com a chegada da família de Dom João VI, em 1808, que chegaram também os primeiros pesquisadores ao país. Eles começaram um trabalho intenso de identificação da flora brasileira e, para ilustrar a relação entre a história do Brasil e a ciência das plantas, uma mostra de quadros fez parte do colóquio e ainda homenageou os 50 anos do curso de Biologia da Unicinos. Ao som das palmeiras. Esse é o nome dado à exposição de quadros que revelam a flora brasileira sob o olhar de Carl von Martius. Ao chegar ao Brasil, junto com a corte portuguesa, o pesquisador austríaco que acompanhava a dona Leopoldina se encantou com a diversidade natural e se apaixonou pelas palmeiras. O cenário exótico era um mundo novo que se mostrava. 200 anos atrás, Martius e mais 2 estudiosos alemães descobriram e catalogaram boa parte da flora brasileira. O número de espécies novas que eles descobriram é inúmero, é muito grande. Eles coletam mais de 20 mil exemplares de plantas, entre as quais aproximadamente 2.000 foram espécies novas para as ciências que eles descreveram ao retornar para Munique. Não fizeram tudo, obviamente, né? Com todas as limitantes que eles tinham na época, né? Percorreram uma parte do Brasil, coletaram uma parte das plantas. Hoje ainda se acha plantas novas, espécies novas no Brasil inteiro, mesmo aqui no Rio Grande do Sul. E essa obra sempre é de referência obrigatória, porque ela é o alicerce, né? Como o Ronaldo bem colocou, o alicerce, a base de toda essa construção. O estudo foi aprofundado e deu origem à primeira enciclopédia de botânica brasileira. O primeiro volume foi produzido em 1840 e foram necessários 66 anos para editar os outros 39 livros que compõem a coleção. São 3.500 páginas de uma obra que até hoje é referência para a pesquisa na área. Ainda hoje ela é uma referência na botânica brasileira. Foi agora digitalizada, né, no Jardim Botânico de São Paulo. O desenvolvimento da botânica no Brasil também contribuiu para o ensino da biologia, que através do estudo científico passou a ter muito mais informações sobre as plantas do país. Essa exposição, que une história e ciência, também é uma forma de homenagear o curso de Biologia da Unicinos, que completa 50 anos. Como uma obra de monumental importância para o Brasil na botânica, ficou um bom objeto para marcar essa data de 50 anos, né, da biologia, porque afinal sempre foi a menina dos olhos na biologia, a botânica. E o aniversário de meio século é um estímulo para a renovação e adaptação a novos métodos de ensino, mas sem jamais perder as raízes tradicionais do curso. E nesse caso, sempre a Unicinos teve uma forte presença na biologia, nas questões taxonômicas, né, principalmente de botânica e de zoologia. E a exposição ao som das palmeiras, além de um resgate histórico da botânica, possibilita a reflexão sobre os efeitos da vinda dos primeiros pesquisadores ao Brasil e desperta novos olhares para a ciência das plantas. E para conversar com a gente sobre os 50 anos do curso de Biologia da Unicinos, recebemos uma das coordenadoras do curso, Maria Emília Lucchesi. Olá, professora, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Carol. Professora, como vimos na reportagem, então a vinda desses pesquisadores foi um marco na pesquisa científica brasileira. Sem dúvida, né? O von Martius, na verdade, ele veio numa comitiva, né, junto com a dona Leopoldina. Né, ela vinha aí para o seu casamento com o Dom Pedro I e junto com artistas e cientistas ele integrava e representava a Academia de Ciências de uma região da Alemanha. Então ele veio como pesquisador, e é bastante interessante a história dele e mostra essa relação, né, que existe, na verdade, entre a biologia e as diferentes áreas, né, do conhecimento. Ele se forma em medicina com 20 anos, né, continua os seus estudos, né, e foca no final a sua formação para a área da botânica. Vem para o Brasil, permanece 3 anos fazendo um levantamento, né, da flora brasileira, junto com um zoólogo, que também fez levantamento da fauna. Né? E é bastante interessante essa história porque ele atravessa o país, né, no lombo de burros, como é relatado, em canoas, e não se preocupa só com a questão da botânica, mas também com as ações sociais. Né? Então ele faz um levantamento muito bacana e publica textos sobre a língua indígena, os costumes. Acaba não sendo importante só para a questão da natureza, da biologia. Exatamente, fazendo toda uma relação. E é bacana porque ele publica, inclusive, um texto, né, sobre como se deveria escrever a história do Brasil, onde ele coloca a importância das diferentes influências,
né, na história desse país. Então é interessante porque ele vem com essa comitiva, vem para um trabalho específico da área da botânica, mas traz toda essa contribuição. E é muito bacana o que ele cita naquela época, né, se considerava como raças, né, então para a gente conseguir entender a história do Brasil, que se considerasse as raças, né, a gente hoje não trabalha com esse conceito, mas enfim, que seriam os indígenas, os europeus e os africanos. Né? E ele coloca a importância também, né, da língua e dos costumes indígenas, da vida colonial e a ação dos jesuítas para a formação dessa história. Bastante importante, de maneira bem mais ampla. Professor, então essa relação com a biologia e com a história foi bastante interessante, porque o curso completa agora também 50 anos e tem muita história para contar, né? Tem bastante coisa. Então, professora, nesses 50 anos de curso, assim, quais são as principais conquistas, lembrando um pouquinho lá do início do curso? Então, assim, o Vô Márcios, ele vem para o Brasil como apaixonado pela botânica, né? Esse foi o papel dele. E a história do nosso curso, né, ela é uma história também que envolve não só o conhecimento, mas toda uma relação de formação de pessoas, né, e um trabalho aí para a comunidade. Então, a biologia, ela começa quando a Unicinos ainda era faculdade, né, de Filosofia, Ciência e Letras, em 1958, no Colégio Conceição, depois na antiga sede, né, um lugar belíssimo. E nesses 50 anos, né, nós temos formados não só pesquisadores, mas pessoas com ação junto aí à sociedade. Tanto é que na palestra de abertura dos 50 anos da biologia, nós convidamos, né, o Fábio Lang, que se formou aqui, hoje, né, atua na USP, né, no Instituto de Zoologia, e coordena um projeto internacional de levantamento de vida marinha. Faz parte, acompanha a história da universidade. Exato. Ok, professora, infelizmente nosso tempo é curtinho, mas muito obrigada pela sua participação e parabéns pelas conquistas aí do curso. Obrigada.